E o QR Code tá aí no rodapé do seu vídeo, olha lá, NDTV, do lado do QR Code. Pega o celular, aciona a câmera, acionou ali, vai capturar o QR Code, vai direto para a editoria do esporte do ndmais.com.br. Tudo sobre o Catarinão, demais campeonatos estaduais, futebol nacional, internacional, esporte na palma da mão. Vai no QR Code ali, mate a pau. Ontem, 3 jogos fecharam a terceira rodada do Catarinão 2020. No sul do estado, o clássico entre Criciúma e Tubarão terminou empatado. No estádio Heriberto Wilson, muitas oportunidades. O Criciúma bem que tentou fazer o dever de casa. Mas a defesa do Tubarão segurou o quanto pôde. E foi assim, Criciúma 0, Tubarão também 0. Com o resultado, o Tigre chega agora aos 4 pontos na tabela de classificação. Acumula uma vitória, um empate e uma derrota, mas deixou o gramado sob vaias. Já o Peixe somou seu primeiro ponto no Catarinense e se recupera após 2 derrotas para o Joinville e o Figueirense, mas ainda aparece na lanterna da competição. Em Itajaí, o Marcílio Dias venceu o Galo do Oeste, venceu o Concórdia, subiu na tabela de classificação. O marinheiro começou forte diante da torcida. Já no primeiro tempo, abriu o placar com Medina. E logo em seguida ampliou com Roberto Pítio. O Concórdia ainda descontou com Léo Itaperuba. Mas ficou assim, Marcílio Dias 2, Concórdia 1. Com a vitória, o marinheiro chegou à 3ª posição na tabela. Já o Galo do Oeste segue sem vencer no estadual. E lá na ressacada deu ressaca. O Avaí não conseguiu vencer o Brusque. Depois da derrota na Recopa, agora foi a vez de perder no estadual. Num jogo embolado, a criação ficou devendo. Aí o jeito foi arriscar de fora da área ou contar com a chegada de alguém para finalizar. Enquanto o Brusque buscava os contra-ataques, o Avaí ficou mesmo nas bolas paradas. Sempre com Valdívia tentando acertar o gol. No começo do segundo tempo, a cabeçada de Ayrton no meio da meta assustou o Brusque. Mas o que parecia uma reação do time da casa não evoluiu. E o Bruscão não demorou muito, achou espaço para atacar. Aos 21 da segunda etapa, Edilson chutou rasteiro para a ótima defesa de Lucas Frigério. O gol veio aos 40, mais uma vez no contra-ataque. Thiago Alagoano recebeu na área e chutou para fazer 1-0. No finalzinho da partida ainda teve pênalti, um toque de mão na cobrança de falta. Edu acertou a trave e desperdiçou a chance de ampliar. Fim de jogo, Avaí 0, Brusque 1. Pois é. Ai, ai, ai. Sérgio Badabadalote. Como é que tá, seu Pradão? Aqui tudo beleza. A gente Tudo falava tranquilo. que antes, você estava rodando a matéria, será que esse ano não é o ano, digamos assim, dos menores? Olha, ditos menores? É porque os considerados grandes, digamos, dos considerados grandes, quem está fazendo boa campanha é o Figueirense. Certo. Aliás, final de semana tem clássico, daqui a pouco a gente vai ver a rodada. Mas principalmente na segunda fase é mata-mata. E daqui a pouco tu pega o time num dia ruim, numa noite ruim, como foi o Avaí 2 vezes contra o Brusque, perdeu na Recopa por 2-0, daí alguém lá em Florianópolis, não, é jogo da revanche. Não é revanche, não valia título. Certo. Da Recopa valia título. O de ontem não. E assim mesmo o Avaí perdeu. Perdeu por 1-0 e o Brusque desperdiçou pênalti. Inclusive, poderia ter sido até por mais. O Avaí com o time completo, com aquilo que tem de melhor. Rafael Pereira, zagueiro, que era da Chapecoense, cirurgia do menisco, fica fora, quem sabe, até o final do campeonato. Bruno Silva também não jogou, problema de joelho. O Rildo jogou, Valdívia jogou, tá aí o Valdívia, ó. E mesmo assim o Brusque faturou, mesmo assim o Brusque ganhou. E aí terminou o jogo, o que é que o Brusque fez? Jantaram lá em Florianópolis, entraram no ônibus e viajaram para Chapecó. Já estão aqui, já chegaram em Chapecó, porque domingo o Brusque enfrenta a Chapecoense. Brusque, campeão da Série D, campeão da Recopa, 3 jogos, 2 vitórias no Campeonato Catarinense, um time que mantém a base do ano passado, comissão técnica, enfim, um adversário difícil. Bem mais difícil do que foi o Juventus de Jaraguá do Sul na quarta-feira. Então a Chapecoense, que observe bem, dá para ver os jogos pela internet, porque não tem transmissão ao vivo, mas dá para ver pela internet. Ontem, na reapresentação dos jogadores da Chapecoense, antes do treino, quem acompanhou lá teve uma reunião
a portas fechadas, com comissão técnica, talvez alguém da diretoria e também com o grupo de jogadores, de mais de 1 hora. Muita conversa antes do treino. Espero que o seu Emerson Maria tenha dado um puxão de orelha nos jogadores da Chapecoense, porque não dá para perder da maneira que perdeu para o Juventus. Pode até perder, mas tem que perder lutando, se esforçando, não caminhando em campo, como a gente viu a maioria dos jogadores no jogo contra o Juventus na quarta-feira aqui em Chapecó. Então prestem atenção nesse time do Brusque, porque senão, se jogar como jogou contra o Juventus, perde de novo em casa. E aí o ambiente fica ainda mais pesado, que ninguém quer isso, porque é início de ano. A gente já traz um peso muito grande do ano passado, do ano retrasado, mas principalmente do ano passado, que foi um ano pesado. Aí a gente imaginou assim, bom, o Campeonato Catarinense vai ser mais tranquilo. E, apesar de todas as mudanças no elenco, no clube, na direção, na comissão técnica, pelo menos o Campeonato Catarinense vai ser mais tranquilo. Não está sendo. Está sendo um Campeonato Catarinense um início muito ruim, isso admitido pela diretoria, comissão técnica, e eu espero que dos jogadores também. E tem novidades na Chapecoense. Mais um novo jogador foi anunciado oficialmente pelo clube, está aí na sua tela, Paulinho Mocelin, que não é o músico aquele lá do Rio Grande do Sul, esse é outro. Esse é um atacante, pode colocar na tela por gentileza, está aí, ó. Bem-vindo Paulinho Mocelin, atacante de 26 anos, começou lá no Juventude, aí troreou pelo Grêmio, por outros clubes aí, estava no Londrina o ano passado e agora vem para reforçar o elenco da Chapecoense, mas, e isso chama atenção, não é normal, apenas até o final do Campeonato Catarinense. Normalmente faz um contrato um pouco mais longo, com o Paulinho Mocelin não, é apenas até o final do Campeonato Catarinense. As últimas temporadas dele não foram muito boas, mas tomara que aqui na Chapecoense ele possa ter sucesso, a gente sempre torce por todos os jogadores que são contratados. E ontem chegou em Chapecó também, aí com uma bagagem maior, com um currículo melhor, o Alan Santos, jogador que jogou junto com o Neto no Santos, jogador que estava lá no Tigres do México, o ano passado jogou pelo Botafogo, é bom volante, talvez principal contratação da Chapecoense até aqui. Foi uma negociação que não foi muito simples, mas a Chapecoense, muito por vontade do jogador, conseguiu acertar com o Alan Santos, está aí, vai fazer exames e depois vai ser também apresentado, é um bom jogador. Então, a diretoria tem que qualificar o elenco, prestar atenção aonde está buscando esses jogadores. O Rodrigo Goulart, sempre muito atento, nosso colega de imprensa, fez um levantamento que estão na Chapecoense entre jogadores, dirigentes, analista de desempenho, preparador físico, que já passou por aqui, treinador, jogadores, 14 ex-profissionais do Juventude. 14 ex-profissionais, inclusive o Michel Gazola, que é o homem forte, digamos assim, junto com o Mano Dalpivo e com o Neto do futebol. Então, a referência da Chapecoense se tornou o Juventude. Eu acho que tem que mudar um pouquinho o foco, com todo respeito ao Juventude que está voltando agora, depois de muito tempo, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mudar um pouquinho o foco, tem muita gente circulando por aí que pode ser aproveitada pela Chapecoense, então a diretoria tem que prestar muito atenção nisso também. Dito isso, vamos conferir a tabela de classificação, depois da terceira rodada, está aqui na sua tela, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, o negócio está apertando, minha gente, está andando. 3 rodadas já. Figueirense e Juventus. O Juventus é a grande surpresa até aqui nas 3 primeiras rodadas. Os dois com 7 pontos. Depois vem Brusque, Marcílio Dias com 6. O Avaí com 4, junto com o Criciúma também com 4. Joinville com 3. Chapecoense com 2. E o Concórdia e o Tubarão na zona de rebaixamento com 1. Se o Concórdia tivesse empatado ontem com o Marcílio Dias, a Chapecoense estaria na zona de rebaixamento pelo critério de desempate. Eu assisti o jogo do Concórdia, não jogou bem o primeiro tempo e no segundo tomou 2-0 no primeiro tempo, uma saída errada do Diego Felipe, entregou a bola, armou contra-ataque 1-0 para o Marcílio Dias, depois uma desatenção 2-0 para o Marcílio Dias, complicado primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouquinho e aí o Concórdia chegou a descontar, como a gente viu aí, mas não teve força para reagir, teve lateral direito que foi o Alisson expulso e aí não teve força para reação, mais uma derrota. E o pior de tudo é que no final de semana joga fora de casa contra o Joinville e agora nós vamos ver aí, então os jogos que movimentam, né, Pradão, a rodada aí do final de semana. 4 jogos acontecem no domingo. O Criciúma recebe o Marcílio Dias às 4 horas da tarde. No mesmo horário tem Figueirense e Avaí no estádio Orlando Scarpelli. Um pouco mais tarde, às 6h30, a Chapecoense enfrenta o Brusque na Arena Condá.
Às 7h30 da noite, tem Joinville e Concórdia. A rodada só termina na segunda-feira, quando o Tubarão encara o Juventus às 8 horas da noite. Tá aí então os jogos que movimentam a rodada do final de semana. Amanhã vamos falar mais a respeito disso. Hoje tem mais um treino da Chapecoense. Amanhã tem também o Clube da Bola repercutindo a rodada do meio de semana e também os jogos do próximo final de semana.